Terça-feira passada demos uma pulada aí por situações fora do nosso controle, né? Mas estamos aí de volta para os nossos estudos. Hoje, capítulo 17, Sede Perfeitos, o dever e a virtude. É os tópicos 7 e 8, né, Carol? É isso? 7 e 8, o dever e a virtude. Bom, como sempre, vamos fazer a oração de abertura. A Carolzinha vai fazer a gentileza de ler, e aí a gente comenta um pouquinho e no final abre para o comentário geral de todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Relaxando o nosso coração, esvaziando nossa cabeça, elevando o nosso pensamento a Jesus e a Ele dizendo: Irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para os nossos estudos semanais do Evangelho, no intuito de aprimorar os conhecimentos do nosso caminho evolutivo. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, iniciamos os nossos estudos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Carolzinha. Então, vamos lá. Tópico 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassando em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que a criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade.
a obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. E agora o próximo tópico 8, a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. E a virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, é a virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele que em todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Obrigado, Carol. Bom, quando os espíritos nos falam em dever, parece que é uma coisa de obrigação, né? Parece que é uma coisa impositiva. Mas não é. Nesse caso, o dever é uma orientação. É no sentido de o que eu devo fazer. Porque quando eu quero fazer alguma coisa que outra pessoa já fez, eu vou chegar a algum lugar que outra pessoa chegou, obter os conhecimentos que outra pessoa obteve, eu vou perguntar a ela: o que você fez e o que eu devo fazer para que eu tenha esses mesmos conhecimentos, chegue aonde você chegou, ou caminhe pelos caminhos que você caminha. E é nesse sentido que Jesus fala em dever para a gente. E no caso do dever das orientações espirituais, é simplesmente o aprimoramento da nossa moral. A nossa moral ela não pode ter interferências de tentações terrenas. Ela não pode ter
influências de outras pessoas. Ela não pode ter duas vertentes. Ela só pode ter uma. E onde que eu pergunto? Para quem eu pergunto? Se eu não tenho contato com os espíritos, se eu não tenho contato com o mundo extrafísico, eu pergunto na doutrina espírita. Eu pergunto no Evangelho. Eu pergunto no livro dos médiuns, dos espíritos, céu e inferno, Gênese. Porque lá estão todas as respostas para o meu iniciar de caminhada. Porque não há imutabilidade na doutrina espírita. A doutrina espírita tem que se adaptar aos tempos, como tudo se adapta. Ciência, medicina, forma como nós interagimos uns com os outros. E aí a gente vai entendendo que o dever, na verdade, é o que se deve fazer, não o que se é obrigado a fazer. Porque eu não sou obrigado a fazer nada. Eu posso fazer todo o contrário. E está tudo bem. Só que eu vou ter que me ver depois, lá na frente, com o resultado que eu vou causar para mim mesmo, seguindo aquilo que eu não deveria fazer. Ao contrário, eu vou ver o resultado daquilo que eu causo a mim mesmo, seguindo o caminho daquilo que eu deveria fazer. Regra básica da evolução. C.S. Lewis é um escritor inglês e ele escreveu Crônicas de Nárnia. Muita gente aqui já viu, já assistiu o filme, já leu o livro. Eu adoro esse livro. E o filme também, eu confesso que assisti. Mas ele escreveu muitos outros livros. E o que ele. Um livro que ele leu, que eu li, que eu achei fantástico, é Cartas de um Demônio para o Seu Aprendiz. Na 10ª carta desse livro, o demônio diz para o aprendiz o seguinte: mantenha a humanidade no futuro ou no passado. Não deixe que eles fiquem no aqui e agora. E nunca permita que eles fiquem no aqui e agora. Mantenha a mente deles voltada para o futuro ou para o passado. E aí o aprendiz pergunta por quê? E ele diz na carta, porque é agora que se ama. É agora que se perdoa. É agora que se evolui. É agora que se aprende. Se você deixar a humanidade no agora, eles vão fazer tudo isso. Vão aprimorar o futuro. E vão esquecer ou aproveitar só os acertos do passado. Aí o demônio se retifica. Ele diz, não, pensando bem, deixa a humanidade só no futuro. Porque no passado tem mágoa, tem trauma, mas também tem boas lembranças, tem reflexões, tem aprendizados. Então, deixa a humanidade só no futuro, porque o futuro nada mais é do que uma grande ansiedade. Então, lendo assim, fala, puxa, que legal, que bonitinho, mas olhando um pouquinho mais a fundo, é verdade. É isso que a religião faz. Leva a gente para o futuro, para o que está por vir, para o que eles prometem que está por vir. E não deixa a gente no presente. Porque no presente a gente pensa, no presente a gente interage, no presente a gente ama, perdoa, estuda. Então, esse é o caminho que Jesus está dizendo na questão do dever. Na questão da virtude,
a gente pode entender assim, o que é virtude, hein? Ah, virtude, ele é honesto, olha que virtude. Ele é pontual, ele é educado, ele é humilde. Isso não são virtudes, são obrigações. Virtudes são coisas que eu tenho que são semeadas dentro de mim, não que me ensinaram, ou que eu fui educado a ter. Por exemplo, eu não gostaria de ser uma virtude que eu tenho é eu não quero ser um estorvo para a evolução do outro. Então, se for para eu falar alguma coisa que eu não sei o que falar, eu não digo. Se for para ensinar, orientar alguma coisa que eu não sei, eu não o faço. Porque eu não quero ensinar errado. Eu não quero ser estorvo para a evolução dos outros. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. É... A virtude ela está fundamentada em duas categorias: caridade e humildade. Eu tenho que ser caridoso para atender o outro com o máximo das minhas habilidades e possibilidades. E tenho que, ao mesmo tempo, principalmente quem é médium, entender que não sou eu quem estou atendendo aquela pessoa, que eu simplesmente sou o canal de comunicação do auxílio espiritual que ele recebe. Então, quando a pessoa vem agradecer a mim, eu digo: a mim você não deve nada. Você deve a sua busca e aos seus amigos espirituais. Eu sou um mero instrumento de. Eu sou um mero carteiro aqui. Eu sou um mero fio de ligação. E aí a gente fala desse tipo de virtude, porque essa virtude, esse tipo de virtude vai contribuir para que a gente exerça o nosso dever moral, elevando o nosso dever moral. E elevando o nosso dever moral, aprimorando, lapidando a nossa moral, entendendo que eu não tenho só essa vida, eu tenho uma vida futura, longa, eterna, para dizer a verdade. Eu tenho que ir lapidando não só a moral, com os meus deveres, para que eu, na vida futura, não tenha que passar por isso de novo e me aproxime cada vez mais daquilo que Jesus pede no título. Sede perfeito. Não é nessa encarnação, gente, mas a gente chega lá. É muito lindo uma caridade que alguém faz e faz e faz e faz e faz e faz, e chega uma hora que ele fala assim: pô, eu faço caridade para todo mundo, vocês não me ajudam em nada, estou sempre sem grana, estou sempre, né? E a humildade é reconhecer que essa caridade você está fazendo para si mesmo, principalmente os médiums. E essa caridade você faz a si mesmo. Porque mais ajuda aquele que vem buscar o auxílio com você na mediunidade do que você na mediunidade. Porque é aquele cara que está te dando a oportunidade de resgatar um mal do passado. É aquele bem que você vai fazer para ele que está te ajudando a resgatar o que tem de lá. Então, a gente tem que entender que fazer a caridade, atender ao outro, já é um prêmio para a gente. Já é nossa mudança de caminho, já é nosso entendimento diferenciado da história, do caminho, da lei da evolução. Então, quando eu atendo uma pessoa, eu já estou sendo beneficiado. Que outro benefício que eu quero? Dinheiro? Riqueza? Conhecimento? Prosperidade? Não é nesse meio espiritual aqui que você vai conseguir isso. Porque esse meio espiritual não tem isso. Mas a riqueza que eles têm, que a gente pode alcançar, é muito maior que isso.
muito maior. Certo, crianças? Então, vamos fazer o nosso encerramento e depois a gente fica aqui mais um pouquinho conversando. Tá bom? Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Vamos lá. Não, primeiro faz o encerramento. Desculpa, cara. Vamos relaxando nosso coração, elevando nossos pensamentos ao Cristo e mais uma vez dizendo a Ele: querido irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos nessa semana para os nossos estudos. Agradecendo a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, nós agradecemos de coração e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos protegendo, nos direcionando, nos ensinando. Aos espíritos de luz, nosso agradecimento, pedindo que fluidifique a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos conceda a bênção divina do passe, onde cada participante dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade de luz, que passa a projetar no topo da sua cabeça uma luz branca perolada, que passa a tomar todo o seu corpo, os pés, até a cabeça, da cabeça até os pés, empurrando toda a energia do corpo para o chão e do chão absorvido pela terra. Quando essa energia toma todo o seu corpo, você se vê igual à entidade que a emana. Dois seres de luz, um de frente para o outro. Essa energia passa a envolver todos os órgãos do seu corpo, regenerando, reabilitando todos os seus órgãos. E essa energia de tão forte passa a se expandir, ultrapassando os limites do seu corpo e atingindo seus familiares, suas casas, seus carros, seus pets, seus locais de trabalho, seus amigos, seus inimigos e todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa energia de tão poderosa passa dos limites do globo terrestre e passa a se expandir no universo. E é nesse momento de luz, em que somos seres de luz, que nós te dizemos, Senhor, obrigado por tudo que temos, por tudo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós instrumento de tua palavra, que assim seja, graças a Deus. Podem beber a água. Fiquem todos com Deus. Até terça-feira que vem e sempre na mais alta vibração. Beijo! Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.